comentou sobre aquela polêmica que a gente viveu ano passado aí com a Rede X. Nós tivemos a Rede X suspensa no Brasil e 2025 não teve trégua na polêmica, né? O CEO da Meta começou o ano anunciando ali o fim do sistema de verificação de fatos e isso gerou uma reação imediata aqui do governo brasileiro com ações da AGU. E no caso do X, lá atrás, a Anatel teve que atuar ali a partir de ações judiciais, teve que ajudar ali nessa questão junto às operadoras. Agora, com essa novidade aí da Meta e essas ações, eu queria saber qual que é o papel da Anatel nisso tudo. Obrigado pela pergunta, Manuela. O papel da Anatel, nesse caso, continua exatamente como anteriormente. Se houver alguma decisão judicial no sentido de retirar as aplicações da Meta, né, as redes sociais da Meta do ar, nós vamos cumprir essa decisão judicial. De fato, o governo tem discutido esse tema, o Ministério das Comunicações, ao qual a Anatel está vinculada, participa desses debates e nós aguardamos uma decisão, seja do STF, naquele caso do julgamento do artigo 19, que também essa questão foi abordada, ou então uma legislação, eventual legislação que venha do Congresso Nacional, dando essa competência para a administração pública de forma, digamos assim, administrativa. A Anatel continua à disposição e nós continuamos cumprindo as decisões judiciais de bloqueio e lembrando que desde o final do ano passado a gente começou a cumprir decisões administrativas também de bloqueio, só que é no caso das bets, né? Então, com a lei das bets, está previsto que as bets que não se adequarem à regulamentação, elas têm que ser bloqueadas. E aí nós temos um acordo de cooperação com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. E no ano passado, até o começo desse ano, a gente já bloqueou mais de 10 mil sites ilegais de bets. Então essa questão de bloqueio de site, de conteúdo irregular, das caixinhas de pirataria, tudo isso já é uma atividade rotineira da Anatel. Então, assim, se tiver mais decisão judicial ou se tiver outras quaisquer decisões, nós estamos plenamente aptos para garantir que esses conteúdos, esses sites, sejam bloqueados na rede brasileira de telecomunicações. Sobre a questão da capacidade da Anatel, né? Porque é muita coisa. A gente tem aí rede social, perfis, decisões judiciais e agora a questão das bets. A Anatel tem capacidade, tem pessoal para fazer esse trabalho? Como é que está hoje? Bom, nós temos capacidade, sim, temos equipes preparadas, gente preparada para isso. O que a gente está mas é claro que não estamos, digamos assim, 100% prontos. Nós estamos agora, nesse momento, fazendo uma parceria junto com a Unesco para a contratação de algumas ferramentas para melhorar o processo de verificação, porque uma coisa é você mandar a operadora bloquear, depois você tem que verificar se ela efetivamente bloqueou. E quando a gente está falando de bloqueio nas redes de telecomunicações, a gente está falando de 20 mil empresas de telecomunicações que precisam fazer o bloqueio. E aí a gente tem que verificar se as 20 mil empresas efetivamente fizeram bloqueio. Então, assim, quando a gente tinha uma decisão, um bloqueio, 2 ou 3, já dava muito trabalho. Quando a gente tem 10 mil, está dando muito trabalho e aí a gente não acredita, não é razoável imaginar que isso a gente vai conseguir fazer com mais servidor, então com mais pessoas, né, mais funcionários. Então a gente está apostando na tecnologia, usando tecnologia, contratando ferramentas, atuando junto com, por exemplo, no caso das bets, estamos negociando um acordo de cooperação com a Associação das Bets para ter essa troca de informações e a gente tornar esse processo mais, digamos assim, mais efetivo, mais eficiente para que a lei seja cumprida. Presidente, no meio de toda essa demanda que a Anatel já tem, lá no Congresso tem sido discutida a regulamentação das redes sociais. E o nome da Anatel é citado constantemente como a agência que poderia regular, acompanhar, monitorar, fazer exigências. É possível, como a Anatel tem participado dessas discussões, e esse papel da Anatel dentro dessa perspectiva, ele é uma possibilidade? Sim, com certeza, Gabi, ele é uma possibilidade. A Anatel tem sido muito vocal enquanto isso, como se vê como uma agência do Estado brasileiro, uma instituição do Estado brasileiro apta para assumir essas atribuições, até mesmo porque a gente já está assumindo essas atribuições de fato, né? Então, assim, quando nas eleições de 2018 nós começamos a receber decisões de bloqueio, vindo da Justiça Eleitoral, depois em 2022, agora com as bets, querendo ou não, é o que eu digo, assim, a realidade se impõe.
quando o Estado brasileiro, seja pelo Ministério da Fazenda, seja pela Justiça Eleitoral, seja pelo STF, precisa fazer valer a sua vontade no ambiente digital, fazer valer a soberania e as instituições brasileiras no ambiente digital, é a Anatel que é procurada. E aí a gente toma as medidas, as medidas cabíveis, atuamos junto com as empresas, temos técnicos qualificados, um quadro com mais de quase 1.500 servidores hoje em dia. Em todo o Brasil temos escritórios, unidades centralizadas e a gente faz esse trabalho. Então, assim, nós estamos prontos para isso, mas é claro, isso é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional, ao governo federal, enfim. Mas nós estamos à disposição, aptos e preparados para cumprir essa missão. Ainda dentro desse escopo, né, o STF hoje tem o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu queria saber qual que é o posicionamento da Anatel com relação a isso. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para as pessoas como é que funciona, né, hoje o Marco Civil da Internet, o que diz o artigo 19, por que o senhor pensa... Como pensa. Exatamente. Bom, eu vou dar um exemplo assim, eu me manifestei na audiência pública que foi realizada pelos ministros relatores, ministro Fux e ministro Toffoli, e o que se colocou lá, o que a gente colocou, porque assim, quando a gente, primeiro, só para todo mundo entender o que é o artigo 19. O artigo 19 da lei, ele cria um regime de não responsabilidade. O que quer dizer isso? Você tem plataformas, e aí a gente está falando não só plataforma de rede social, estamos falando de plataforma de comércio eletrônico, enfim, plataformas de aluguel de carro, plataformas de aluguel de apartamento. E o que acontece? O artigo 19 diz que as plataformas elas não são responsáveis pelo conteúdo que está nelas. Então, por exemplo, se eu chego numa plataforma de rede social e começo a cometer um crime nessa plataforma de rede social, atentar contra a honra de uma outra pessoa, a plataforma não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Eu tenho a responsabilidade e a plataforma é completamente isenta dessa responsabilidade. Então, esse é o regime previsto no artigo 19. Só que hoje há dois processos discutindo a constitucionalidade desse artigo 19, justamente dizendo que, assim, e aí a discussão da constitucionalidade ou não. E a minha participação na audiência pública foi tentando, e é no sentido de demonstrar a inconstitucionalidade da lei. A posição da Anatel, e que eu manifestei na audiência pública, é de que o artigo 19 não faz sentido nenhum, ele é inconstitucional, e deve ser revisto, como o próprio ministro relator, o ministro Toffoli, já apresentou seu voto. E aí, que eu percebi é que nos debates que aconteciam na audiência pública, se colocava essa questão do artigo 19 muito digamos assim, num dilema entre responsabilização e liberdade de expressão. Que se você exigir se você dizer que as plataformas sociais são responsáveis, então eles podem, numa postura de aversão a risco, começar a impor censuras e limitar o direito à liberdade de expressão. E se colocou sempre essa tensão entre liberdade de expressão e a responsabilização das plataformas, porque o assunto estava muito focado nas plataformas de redes sociais. O que eu tentei levar lá para os ministros, e até foi mencionado no voto do ministro Toffoli, é que o artigo 19 se aplica para todas as plataformas, e não só para as de redes sociais. E que a Anatel tem um desafio nesse tema, no que diz respeito às plataformas de comércio eletrônico. Quando a gente fala de comércio eletrônico, o que acontece? A lei de telecomunicações, ela diz que no Brasil só podem ser comercializados e utilizados equipamentos certificados pela Anatel. E no site da Anatel tem uma lista exaustiva de todos os equipamentos certificados. E as plataformas de comércio eletrônico, os marketplaces, eles vendem equipamentos que não estão certificados e dizem que não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, porque o artigo 19 os protege de ter qualquer responsabilidade. E o que eu fui levar lá é que, assim, olha, o artigo 19, ele traz essa série de problemas, não faz sentido nenhum você ter uma atividade econômica extremamente significativa, extremamente relevante para a sociedade, para a nossa economia,
e dizer que não existe responsabilidade nenhuma. O Metrópolis aqui, por exemplo, vocês têm responsabilidade. Se vocês duas forem escreverem uma matéria e tiverem depois alguém quiser processar vocês são responsáveis pelo que vocês falam. A comunicação social tem responsabilidade prevista na Constituição. Então, assim, é meio que, assim, eu sempre faço referência, eu acho que até falei isso lá na audiência pública, referência ao tio Ben, né, do Peter Parker. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, assim, é natural, não existe nenhuma atividade econômica hoje no Brasil que não tenha qualquer responsabilidade sobre o que ela faz. Então, é mais ou menos sobre isso. E aí o marketplace, na nossa questão, é o problema central. Equipamentos ilegais e irregulares sendo vendidos sem nenhum tipo de responsabilização das plataformas, e aí por isso que recentemente a gente até deu uma cautelar contra algumas plataformas de comércio eletrônico, especificamente o Mercado Livre e a Amazon, aplicando multa, dizendo que eles não podiam vender e tudo mais, e aí está uma briga aí na justiça agora.